Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia nesse último dia, o que teve de novidade na frente de batalha, e vamos falar sobre o mundo multipolarizado do Putin. Qual que é a ideia dele com essa história? Isso é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Vai acontecer? Não vai acontecer? Vamos entender isso. Essas notícias foram sugeridas por John27, Caju de Óculos e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar dando uma recapitulada aqui nas últimas 24 horas da batalha. Não teve grandes alterações no fronte novamente. Os russos tentaram avançar aqui em Rubizny, Rubizny e Kharkiv, né? Porque tem a outra Rubizny aqui que já foi tomada pelos russos, mas aqui em Kharkiv, Rubizny está em poder dos ucranianos e os russos tentaram retomar, mas não conseguiram. Aqui continuam não conseguindo avançar nada, parece que ontem eles tomaram parte de Metalkine, então não está aparecendo aqui neste mapa, mas uma parte de Metalkine já foi tomada pelos russos também. Mas, de novo, você não tem uma mudança significativa na linha de frente, né? O que está se falando muito também é que teve outras tentativas de avanço e coisa e tal, mas acabou que não mudou muita coisa no mapa aqui da região. Agora, o que eles estão falando é justamente que os russos estão trazendo muitas reservas agora. De fato, se você vê nos últimos dias, passaram vários vídeos de vários trens indo para a Ucrânia e de vários lugares e coisa e tal, um monte de trem indo em direção à Ucrânia com um monte de tanque. E parece que os russos também mobilizaram um monte de reservas, de tropas que estavam em descanso e coisa e tal, e devem tentar mais uma grande ofensiva aí nos próximos dias. Vamos ver se eles conseguem avançar alguma coisa. O grande problema, vocês sabem, todo mundo está percebendo, é que eles não conseguem avançar nada já faz mais de mês, né? Ou seja, eles conseguiram esse grande avanço aqui em Popasna, isso aqui foi realmente algo muito positivo para os russos, muito negativo para os ucranianos, mas depois disso eles não conseguiram avançar mais nada de forma significativa. Mesmo eventual tomada de Donetsk não significa uma derrota muito séria para os ucranianos, né? Mas os russos certamente a essa altura estão preocupados de não conseguir tomar sequer essa cidade. Então espera-se nos próximos dias uma ofensiva mais forte nessa região aqui, né? Aqui no resto do Oblast de Donetsk, né, o que a gente teve de novidade foi um avião, um Su-25, que foi abatido pelos ucranianos. Essa imagem aqui é uma imagem genérica, tá? Não é a imagem do avião em si. Infelizmente, acho que a gente não tem imagem do avião em si, a gente tem a imagem do piloto capturado. Depois, o piloto foi capturado pelas forças ucranianas, vai fazer parte aí do estoque para troca de prisioneiros, certamente, né? Então, conseguiram derrubar um Su-25, isso é uma coisa positiva, né? É difícil derrubar um avião desse. E, inclusive, mas uma coisa está chamando a atenção de muita gente, né? No início dessa guerra, muita gente levantou, pô, será que o tanque está ficando obsoleto por conta dos manpads, por causa do Javelin e coisa e tal? E hoje a gente tem uma matéria aqui no Telegraph que é muito interessante também, questionando se os aviões de combate também não estão ficando obsoletos, porque a Rússia, no final das contas, não conseguiu impor sua força aérea à Ucrânia, né? Essa guerra, assim, a Rússia sempre tem mais de tudo do que a Ucrânia, mais combatentes, mais armas, mais tanques, mais aviões, mas a maior diferença que tem é justamente na força aérea. E os russos, mesmo assim, não conseguiram ter a supremacia aérea na Ucrânia. A força aérea ucraniana ainda está operando hoje. Aliás, a gente teve uma ação da força aérea ucraniana em Kherson também, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você tem essa coisa ainda, apesar dessa supremacia enorme russa, eles não conseguiram ganhar essa batalha aérea e cada vez mais os ucranianos conseguem se defender desses ataques aéreos russos. O que você vê é muitos russos não querendo entrar na Ucrânia com um avião por medo de serem abatidos, né? E como a gente pode ver, de vez em quando, isso tem acontecido com uma certa frequência no final das contas. É lógico, isso é um avião só, não estou dizendo que isso daqui vai mudar o curso da guerra, um avião ser abatido, não é isso, o tempo todo as partes perdem material, mas é significativo por conta disso, né? Muita gente se perguntando como é que pode a Rússia não conseguir essa vantagem aérea na Ucrânia,
Fato que inclusive o Ocidente se recusou a fornecer muita ajuda militar na parte aeronáutica, né? Houve no início uma tentativa de doação de jatos e coisa e tal, mas o pessoal não quis, não foi para frente isso, o que é uma pena. No final, a Ucrânia recebeu basicamente apenas peças de reposição. Agora que vai receber alguns helicópteros dos americanos, já é alguma coisa, é positivo, não tenha dúvida, mas isso mostra como que a Força Aérea Russa, muito superior à ucraniana, não está conseguindo fazer uma grande diferença nessa guerra, né? Mais de 100 dias na guerra e a Rússia ainda não tem superioridade no ar. E aí a pergunta que eles colocam é, porque a Força Aérea é algo extremamente caro, né? No final das contas, vale a pena mesmo ter uma Força Aérea tão avançada quanto a Rússia? Mas eu adianto para vocês a conclusão, a questão é que sim, vale a pena. A Força Aérea é algo estrategicamente muito importante. O que aconteceu no caso da Rússia foi claramente um erro de execução, um erro de estratégia ao usar a Força Aérea nesse caso, né? Eu acho que a essa altura do campeonato já está claro para todo mundo que Putin esperava ganhar essa guerra em poucas horas. Ele achou que o governo ucraniano iria cair rapidamente. Então, na verdade, ele não se preparou para uma guerra. A Força Aérea, inclusive, não foi preparada para uma guerra. Ela foi fazendo um esboço de guerra ali, vamos fingir que a gente está invadindo e coisa e tal, porque achou que isso era suficiente para o Zelensky cair e resolver o problema dos russos, né? Quando isso não aconteceu, quando eles se viram mesmo numa guerra, aí a coisa já estava tarde demais. Os ucranianos tiveram tempo de reorganizar as defesas aéreas deles, de reorganizar os aviões deles, então realmente esse foi o grande erro da Rússia, não é a questão da obsolescência de equipamentos aéreos, né? Bom, e além disso, continuam as atividades aqui na região de Kherson, né? A gente já está falando há alguns dias, os ucranianos estão avançando, os mapas não estão refletindo o que está acontecendo, mas os ucranianos estão avançando aqui. E o que aconteceu ontem foi mais um atentado feito pelos partizões lá de Kherson. Esse carro aqui é o carro do prefeito de Kherson, que é um rapaz de nome Sadokin, que traiu a Ucrânia, se aliou aos russos, e foi inclusive devido a ele que os russos conseguiram tomar Kherson tão rapidamente, né? Por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala aqui é que ele teria dado para os russos o mapa das minas, né? Lógico, na defesa da cidade, os ucranianos botaram minas em vários locais, justamente para evitar uma ação russa rápida ali. Mas eles têm que deixar um caminho para eles saírem da cidade ou fazerem alguma coisa se precisarem. Se os russos soubessem esse caminho, era fácil de chegar sem sofrer derrotas, e assim conseguiram tomar Kherson muito rapidamente, né? Um absurdo completo isso daqui, e o pessoal lá em Kherson não perdoou o cara, e tentaram aqui matar ele, não mataram, tá? Parece que ele teve ferimentos nas pernas, mas não chegou a morrer. De qualquer forma, é bom que ele fique esperto, e os ataques continuam na região ali, né? Dá para ver que os russos não vão ter vida fácil nessa Kherson ocupada. De qualquer forma, como eu falei, a expectativa dos ucranianos não é invadir Kherson imediatamente, ao contrário, é cercar Kherson e isolar ela do restante das tropas russas, né? Quem esteve naquela região também foi o Zelensky. O Zelensky esteve ali em Mykolaiv, né, que é próximo a Kherson. Mykolaiv, essa região aqui, essa cidade aqui, é uma outra grande cidade. Os russos tentaram tomar ela logo no início da guerra, chegaram a tomar toda essa área que está aqui em azul mais escuro. Toda essa área chegou a ser controlada pelos russos. Os russos tentaram tomar Mykolaiv, mas não conseguiram, né? E daqui, lógico, é que está sendo organizada a contraofensiva contra Kherson, que fica relativamente perto, não é muito pertinho não, mas uns 70 quilômetros de distância aqui que tem entre as duas cidades, né? Então ele teve lá mais cedo, e teve com as tropas, falou com o pessoal. É lógico, essas visitas dele à frente de batalha, a gente só fica sabendo depois, né, por motivos óbvios, para não dar chance aos russos fazerem alguma besteira. Mas foi bacana, foi bom ele ter ido lá, é uma coisa que mostra realmente a força dos ucranianos, né? O fato do presidente ir até a frente de batalha é algo que realmente faz diferença, né? Bom, ontem teve um outro
um outro ato muito sensível, né, que foi o funeral do Roman Ratushny. O pessoal fez uma homenagem bonita para ele. Teve várias homenagens para ele na Ucrânia, né? A mãe dele, a Tara Ratushny, falou uma frase muito bonita, né? Que ele não conseguiu construir uma casa, mas ele salvou a casa de várias pessoas. Ele não conseguiu plantar uma árvore, mas salvou todo o parque. Ele não conseguiu ter filhos, mas salvou toda uma geração de ucranianos, né? Realmente muito bacana. O Roman Ratushny, para quem não sabe, é aquele cara que, com 16 anos de idade, ele foi um dos primeiros estudantes que protestou na Praça Maidan, quando começou a revolução da Praça Maidan, né? Essa revolução começou com jovens de ensino médio, 16, 17 anos, protestando. Aí a polícia foi e espancou os jovens, ele estava lá no meio, o Roman Ratushny, e daí aí os outros cidadãos ucranianos ficaram injuriados com isso, e aí começou toda a revolução que acabou com a deposição do presidente e o Poroshenko tomando o poder, né? Enfim, ele foi um herói naquela época e depois estava lutando agora pela Ucrânia, agora ele estava com 24 anos, estava lutando pela Ucrânia, lá em Izium, e acabou sendo morto pelos russos, né? Realmente muito triste aqui, o cara virou realmente um herói nacional. Isso aqui já é mais sobre a situação econômica, tem mais coisa de guerra. Ah, não, tem mais uma coisinha de guerra aqui antes da gente entrar na parte econômica, que são o Pentágono já está considerando dobrar a quantidade de HIMARS que vai mandar para a Ucrânia. Lembra, os HIMARS começam a chegar 1º de junho. Na verdade, os ucranianos estão sendo treinados para usar eles nesse momento, e no dia 1º de julho a gente já espera que eles comecem a chegar na frente de batalha, né? Não deve ser por outro motivo que os russos estão pegando todas as forças dele agora para tentar avançar enquanto pode, porque daqui a pouquinho vai ficar mais difícil para os russos avançarem aqui na Ucrânia, né? Mas o HIMARS, que é um míssil de médio alcance, não chega a ser de longo alcance, o que acontece no final das contas? Havia aquele acordo da Ucrânia com os Estados Unidos de não usar isso para alvos no território russo, né? Eu já falei que eu acho isso um absurdo, porque os russos têm jogado foguetes, mísseis, têm feito ataques de artilharia a partir do território deles, então por que não usar armas contra essas posições, né? Mas essas foram as condições dos americanos, então aí o que eles falaram? Eles iam botar primeiro alguns desses dispositivos na frente de batalha para ver se realmente eram úteis, se os ucranianos conseguiam usar eles bem, se davam resultado de fato, e também para garantir que os ucranianos não iriam usar isso contra os russos, né? E aí mais adiante eles aumentariam o número desses lançadores de foguete. Mas parece que já querem aumentar o número já, ou seja, já ia começar com um número maior logo de início, né? Isso é lógico, é algo bastante positivo. Bom, vamos então falar um pouco sobre a parte econômica da coisa. Vocês lembram, ontem a gente falou que a Lituânia cortou o tráfego de determinados produtos entre a Rússia e o enclave de Kaliningrado, né? Vocês lembram? Eu falei isso ontem no vídeo de ontem, né? Essa região aqui é parte da Rússia, é Kaliningrado, só que os trens, para chegarem da Rússia até Kaliningrado, eles têm que passar por Belarus. Aqui não tem problema, porque Belarus é de amigo do russo lá, do Lukashenko, só que tem que passar pela Lituânia também, ou pela Polônia. Pela Polônia eles nem passam, mas geralmente passam pela Lituânia, tem acordos para eles passarem por trem aqui, dá até para ver a linha de trem aqui, passando aqui pela Lituânia para abastecer Kaliningrado, né? E daí, o que está acontecendo? Nesse caso, a Lituânia falou que vai cortar o suprimento de determinados produtos via trem, e isso já está causando um pavor lá em Kaliningrado, o pessoal correndo para o supermercado para comprar as coisas, porque, né, provavelmente vai faltar um monte de produtos lá em Kaliningrado, né? E por falar em falta de produtos, lembra que ontem também a gente falou sobre os soldados na frente de batalha, os soldados russos na frente de batalha fazendo vaquinha virtual, pedindo cueca e papel higiênico, né? Que eles não tinham cueca nem papel higiênico na frente de batalha e o exército não mandava para eles, e daí eles pediram uma vaquinha para comprar esse tipo de coisa. A gente falou sobre isso ontem.
Só que parece que o problema do papel higiênico já é maior do que isso. Não é só na frente de batalha, parece que está faltando na Rússia como um todo papel higiênico, né? Que coisa isso, né? Enfim, parece que até nos voos da Aeroflot agora, as comissárias de bordo vão controlar papel higiênico, guardanapo, essas coisas, para as pessoas não gastarem demais, porque está em falta lá na Rússia, então eles têm que racionar o uso disso daí, né? Bom, e daí o nosso último assunto é justamente com todo esse aperto financeiro da Rússia, o Putin veio com um papo lá naquela conferência econômica de São Petersburgo, que a gente falou, que no final foi um fracasso danado, acabou que não foi ninguém, só foram os países muito próximos a Putin mesmo, não foi ninguém, assim, nem o pessoal do meio termo ali, a China, que tem uma relação meio dúbia, não sei o que lá, nem esse pessoal foi. Foram só os países mesmo ali ligados a Putin, Cazaquistão, Belarus e coisa e tal. E mesmo esses não manifestaram apoio a Putin diretamente, mas lógico, isso não foi motivo para Putin não se gabar, não falar que foi um sucesso o evento e coisa e tal, e dizer que o Ocidente está afundando em coisas do passado, que não sei o que é lá, que o mundo agora vai ser multipolarizado, que ele está guardando investimentos na Rússia porque a Rússia vai ser um novo polo de investimentos e coisa e tal. E eu acho que ele entendeu errado como é que se faz comércio, como é que se faz investimento, né? Esse é o grande ponto. Veja, eu acho que o mundo ser multipolarizado é uma coisa positiva. De fato, você ter uma superpotência hegemônica no mundo, como você tem os Estados Unidos hoje, não é a melhor das situações. O ideal realmente é que houvesse um equilíbrio de forças e coisa e tal. O problema todo é que comércio exige voluntarismo, tem que ser coisa voluntária. No momento que você tem um país, que você tem um presidente que não hesita em usar força para invadir um outro país, para conquistar território, porque a essa altura do campeonato está todo mundo sabendo, já que Putin entrou na Ucrânia para meramente conquistar território, não tinha nada a ver a OTAN, aquelas desculpas todas que ele arrumou da OTAN e coisa e tal, não tinha nada a ver. Um país que tem um controle desse tipo, não adianta, não vai atrair capital. Para você ter um comércio livre, para você ter a possibilidade de investimento, a coisa mais crucial no mundo é que as relações sejam voluntárias. O governo, no máximo, vai fornecer segurança jurídica para a coisa, mas não vai atuar de acordo com o interesse do governo. Então, a posição que o Putin se colocou é totalmente anacrônica. Ele querer gerar um novo polo de poder pela força, ele acaba afastando o aspecto econômico, acaba afastando a economia. É literalmente o que a gente está vendo acontecer. É o que eu falei desde o início. Logo no início dessa guerra eu falei, olha só, eu não sei se a Ucrânia vai ganhar essa guerra, mas que a Rússia vai perder, vai. Por quê? Porque a Rússia ela perdeu economicamente, ela não vai ter mais como atrair investimento, como fazer as coisas. Ah, mas eles podem fazer tudo lá na Rússia mesmo? O McDonald's agora tem um dono na Rússia que ele faz os sanduíches igualzinho? Não faz igualzinho, não tem a mesma força que o McDonald's mundial, não tem acesso aos mesmos ingredientes, não consegue a mesma economia de escala. Não tem jeito, a única forma de você ter múltiplos polos é de forma voluntária, é deixando eles surgirem voluntariamente. Você usar força para tentar gerar polos de influência no mundo só vai resultar na expulsão daquela região, só vai resultar na exclusão de um monte de gente do comércio mundial. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ocidente está passando por uma crise muito grande. Vai passar, e essa crise está só começando, tá? A crise ano que vem deve ser muito pior, né? O custo daquela coisa toda, do fica em casa e tal, coisa e tal, a gente vai pagar muito caro por isso. Mas essa ideia do Putin de que você pode criar um polo do nada, não tem essa. O que vai acontecer? O Ocidente está sofrendo com as sanções? É lógico que está, a gente sabia que sofreria também. Os Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está pagando mais caro pelo petróleo, em parte por conta das sanções à Rússia, né? O Ocidente todo está sofrendo, mas enquanto o Ocidente está sofrendo, a Rússia está morrendo. A Rússia não consegue manter a economia dela e a tendência é piorar muito mais por lá. No final das contas, essa é a importância da coisa. Você usar a violência para tentar promover o mercado não funciona nunca funcionou, nunca vai funcionar. Esse é o erro essencial do Putin, é o método que ele usou. A intenção dele de ter um mundo multipolarizado, eu nem vou criticar, eu acho que é legal, seria bom realmente se tivessem vários países igualmente poderosos,
ao invés de um único país, que é os Estados Unidos, muito mais poderoso que todos os outros, né? Mas, de novo, você não consegue chegar nisso usando força. Se você tentar fazer isso usando força, você morre. É simplesmente isso, porque o que manda no final das contas é a economia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.